A contratação de artista consagrado sem licitação e fora da hipótese prevista lá na Lei de Licitações configura por si só um ato de improbidade administrativa? Essa questão é de todo relevante. Em primeiro lugar, porque é uma hipótese comum de contratação e também é uma hipótese comum e muito cotidiana de imputação de improbidade ao gestor público, ao contratante, aquele que pratica o ato administrativo. Nesse vídeo vamos comentar um julgado muito recente, recentíssimo aí do STJ, da segunda turma, que é o recurso especial 2029-719 do Rio de Janeiro, da relatoria do ministro Belize, da segunda turma, no qual a corte enfrentou esse tema e lançou luzes, ratificou a compreensão que já vinha sendo adotada, mas que agora fica clara, definida e muito precisa em termos de aplicação da nova lei. No caso concreto, lá no ano de 2010, o cantor Luan Santana foi contratado por uma empresa que não era representante exclusiva. Veja bem o caso, perceba bem os contornos fáticos. Artista consagrado, sim, contratado sem licitação, é uma hipótese de inelegibilidade, porque não há possibilidade de concorrência, mas na hipótese, a empresa intermediou a contratação. Ela não foi contratação direta do artista, que é uma hipótese da lei, e nem foi por representante exclusivo. Em razão disso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou os envolvidos por improbidade administrativa. E o tema, então, chegou ao STJ em recurso especial. Então, para entender bem essa questão, vamos começar aqui comigo, acompanha na tela, o que diz a lei. Vamos ver o que diz a lei. Artigo 74, inciso 2 da Lei 14.133 de 2021, que é a atual Lei de Licitações. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de, inciso 2, contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica ou pela opinião pública. Essa é a regra da lei de hoje. E essa já era a regra na lei anterior, não mudou. Esse aspecto não mudou. Lei de licitações, na lei 8666 e na lei 14.133, a regra é a mesma. Então, o que aconteceu no caso concreto? No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Rio condenou por improbidade. Por quê? Porque a contratação foi feita de forma direta, mas a empresa não era representante exclusiva. Então, o TJ do Rio entendeu que o ato configurava um ato de improbidade administrativa. O STJ, então, decidiu em sentido contrário, reformou o acordo do Tribunal de Justiça do Rio, porque havia dois aspectos centrais, e aí esse é o ponto do vídeo. Dois aspectos centrais do julgado. Primeiro, o Tribunal de Justiça condenou, acompanha comigo, condenou com base em dolo genérico. Condenou com base em dolo genérico. E a nova lei não admite isso, ela exige dolo específico. Isso já foi objeto de um vídeo aqui no nosso canal. E o segundo, reconheceu o dano in re ipsa, apenas condenou com base em dano in re ipsa, ou seja, dano presumido. Os réus foram condenados por dolo genérico e com fundamento em dano presumido. Para o STJ, isso não é possível, as duas razões estão equivocadas. E por que esse julgamento é importante? Por que ele é importante? Essa é a questão. Ele é importante por quê? Porque ele enfrentou de forma precisa justamente esses dois aspectos novos e polêmicos da lei. Em primeiro lugar, o STJ averbou lá, assentou no julgado, que mesmo que a conduta em tese esteja prevista lá na norma, e está prevista como ato de improbidade. Por quê? Porque foi contratado o artista de forma direta, sem licitação, por inexigibilidade, mas não por empresa exclusiva. Então, mesmo que estando prevista na lei, mesmo que a conduta tenha sido ilícita, ou seja, houve o ilícito, houve, mas não houve improbidade. Por quê? Porque faltou o dolo específico. Faltando o dolo específico, não há improbidade. Em segundo lugar, também não é possível condenar com base em dano presumido. Não é possível reconhecer uma conduta que gera prejuízo ao erário de forma presumida, o chamado dano in re ipsa. Esse é o entendimento antigo do STJ, que não se aplica mais. O próprio STJ já mudou o seu entendimento. Então vejam que julgado importante. Fiquem atentos, muito atentos. Esse julgado é importante. É por isso que eu deixei ele aqui no site, no meu site. Coloquei o inteiro teor para facilitar quem quiser acompanhar. E além disso, um breve comentário para sintetizar a importância e os aspectos centrais desse julgado. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Até o próximo vídeo.